O inglês falado em Nova York. Antes de começar esse vídeo, eu quero que você pense na resposta de 3 perguntinhas que eu vou fazer. Primeiro, qual o seu nível de inglês? Qual é a sua maior dificuldade com a língua? E se eu te falar que você não é o único que tem esse problema? Pensa aí enquanto passa a vinheta, depois eu vou te explicar. E aí, gente, vocês estão bom? Eu sou o Alisson Medina, sou professor de inglês. O objetivo desse canal é te dar dicas para melhorar o seu desenvolvimento na hora de aprender inglês. E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre o que eu aprendi estando em alguns dias em Nova York. Se você acompanha o canal, você já sabe que eu estava no intercâmbio, voltei recentemente para o Brasil. Se não, vai aparecer aqui um card com os vídeos meus nos Estados Unidos para você saber. E o seguinte, eu passei 4 dias intensos em Nova York e eu tenho algumas lições para poder te passar que eu aprendi lá. A coisa que eu mais percebi estando lá, lógico que foram todo o passeio, a experiência, aquela coisa toda. Eu quero te falar sobre o inglês falado pelas pessoas que estão em Nova York. E eu nem tô te falando sobre os turistas, tá bom? É o seguinte, no hotel, nas lojas, nos pontos turísticos, na rua, nos restaurantes, nas barraquinhas, em todos os lugares que eu fui, a diversidade de pessoas era tão grande, que eu não sabia se a pessoa era estrangeira, se a pessoa era de outro estado dos Estados Unidos, ou qual tipo de grupo aquela pessoa pertencia, porque eu escutei tantos sons do inglês em tantas variações que eu fiquei... O que foi mais legal de ter visto essa diversidade de pessoas é que existe um padrão do que aconteceu. Independente se a pessoa é nativa falante do inglês, americana, inglesa ou qualquer outro país, nigeriano, não importa o país da pessoa, dependendo da nacionalidade dela, o inglês dela tem uma sonoridade diferente. Dependendo do estado, a cidade que ela vem ou o grupo social dela, ela vai ter uma sonoridade diferente. Se é adolescente, se é pessoa mais velha, mas independente de todas essas características, uma coisa aconteceu assim, que me deixou maravilhado. Em todos os casos, todas as conversações que eu me coloquei ou que eu presenciei, independente do que a pessoa falava, se ela falava inglês como primeira língua ou não, até independente dos erros que ela cometia, o que acontecia era sempre a comunicação. Mas por que eu tô falando isso? Você que tá me assistindo, lembra da primeira pergunta que eu fiz? Qual o seu nível de inglês? Você respondeu, eu sou básico, eu sou intermediário, eu sou avançado, eu sou foda. Não importa qual o seu nível de inglês. E não importa qual tipo de dificuldade que você enfrenta com o aprendizado do inglês. Em Nova York, você vai encontrar alguém que está igual, sabe? Praticamente o seu clone no idioma. Porque é o seguinte, é tanta gente de tanto lugar que na hora de você fazer alguma coisa, o que importa é a comunicação. Se você vai num restaurante e você quer pedir o seu Big Mac, você tem que pedir seu Big Mac. Não importa se você está fazendo mímica ou se você está falando inglês quebrado. O que importa é que você vai se comunicar. Eu admito que teve situações que eu não entendia nada que a pessoa falava e pelo contexto, a situação que estava rolando, a comunicação aconteceu. Vou te dar um exemplo. Num dos dias, meu último dia em Nova York, fui pegar o metrô. Aí você vai lá no Google Maps, eu tava com tudo anotadinho. Eu não peguei o metrô errado? Peguei. Aí eu fiquei aquela coisa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Já não confiava mais no Google Maps. O que eu fui fazer? Fui perguntar a um segurança. A primeira coisa que aconteceu é que as 3 primeiras palavras que ele falou eu não entendi nada. Aí eu sentei e falei, beleza, fala de novo. Aí ele viu pra mim, viu que eu não era de lá. Ele começou a falar o inglês que eu entendia, porque ele tava falando o inglês da galera dele, sabe? É um inglês que você fala com seu amigo, igual quando você tá falando português. O mesmo português que você fala com seu amigo do peito, é o mesmo português que você fala com um juiz, ou o mesmo português que você conversa com um policial, ou que você conversa com uma criança. É uma coisa que a gente tem que parar pra pensar. Aí o cara foi lá, percebeu que eu não entendi o inglês dele, parou e começou a falar inglês normal, como ele falaria com um turista. E dali a gente conseguiu, eu me expressei, eu já tava muito nervoso, e quando eu fico muito nervoso, eu quebro meu inglês, isso é normal meu, eu tenho que trabalhar isso, eu sei disso. Já até falei num outro vídeo sobre o assunto. Mas eu tentei me acalmar, o cara foi lá, a gente conversou, pronto. Me deu a informação que eu queria, mudei de plataforma, peguei o metrô que eu tinha que pegar para ir embora. Então, gente, tenta pensar na comunicação. Eu não tô falando
que você não precisa melhorar o seu inglês não, tá? Não é isso, não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo, com toda essa historinha e tudo, é o que, independente do nível que você está, pode ter certeza que tem uma porrada de gente no mundo, no Brasil, ou qualquer lugar que seja, que enfrenta as mesmas dificuldades, que enfrenta os mesmos problemas, que fala o mesmo tanto de inglês que você, mas que ela aprendeu a sobreviver com isso. A partir do momento que você entende isso, você coloca isso na sua cabeça, fica muito mais fácil de você começar a desenvolver na sua língua. Porque se você sabe que o inglês que você tem, você se comunica, você já se sente até mais confortável para estudar, para errar e para se arriscar, beleza? Essa foi a mensagem de hoje. Aqui na tela vai aparecer um botãozinho para você se inscrever no meu canal e no meu canal em inglês. E vão ter 2 vídeos que eu tô te indicando para você ver. Um deles no meu canal todo em inglês e o outro aqui nesse canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Que não importa se você tá fazendo mímica ou você tá falando inglês quebrado. Ou se você tá falando inglês quebrado. Não importa se você tá fazendo mímica ou se você tá falando inglês quebrado. Gente!